Todos nós enfrentamos montanhas na vida. Pode ser uma montanha em seu casamento. Você não entende como é possível você e seu cônjuge continuarem juntos. Talvez seja uma montanha nas finanças, na saúde, ou algo que o impede de realizar os seus sonhos. Muitas vezes oramos por nossas montanhas. Deus, por favor, me ajude. Deus, por favor, trabalhe na vida do meu filho. Deus, por favor, tire de mim o medo. E de fato é bom orar. É bom pedir a Deus para ajudá-lo. Mas quando você enfrenta uma montanha, não é suficiente apenas crer. Não é suficiente apenas ter bons pensamentos. Aqui está o segredo. Você precisa falar com as suas montanhas. Jesus disse em Marcos 3: Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas que se fará aquilo que disser, será feito. Talvez você esteja orando por coisas com as quais deveria estar falando. Você não precisa mais orar sobre esse medo. Você precisa dizer: medo, ordeno que saia. Não vou permitir você na minha vida. Se tiver problemas de saúde, em vez de implorar a Deus para curá-lo, você precisa declarar a essa doença: você não tem direito legal sobre o meu corpo. Sou um filho do Deus Altíssimo. Você não é bem-vindo aqui. E não estou pedindo para você ir embora. Não estou dizendo, por favor, faça isso por mim. Não. Estou ordenando que você deixe o seu corpo agora. Aprendi que se você não falar com as suas montanhas vão falar com você. Ao longo de todo o dia, pensamentos negativos irão à sua mente. Eles são as suas montanhas falando com você. Você pode se acomodar e acreditar em mentiras, ou pode se erguer e declarar: eu estou no controle. Não vou permitir que as minhas montanhas falem comigo. Montanha, estou dizendo a você: mova-se. Você não vai me derrotar. Não é uma coincidência que Deus tenha escolhido uma montanha para representar nossos problemas. Montanhas são grandes. Montanhas parecem permanentes, como se fossem ficar lá para sempre. Mas Deus diz que se você falar com as montanhas, vai descobrir que elas não são permanentes. Se você tem lidado com doenças, depressão ou vícios por muito tempo, talvez tenha a impressão que as coisas nunca vão mudar. Entretanto, quando você declara palavras cheias de fé, algo acontece no reino invisível. Montanhas desmoronam, as forças das trevas são derrotadas e o inimigo treme. Quando você declara, não na sua autoridade, mas na autoridade do Filho do Deus vivo, todas as forças do céu se voltam para a sua situação. Os poderosos exércitos do inimigo, os poderosos exércitos do adversário, são poeira diante do poder de Deus. Nem poderosos são diante da glória de Deus. Porque os grandiosos exércitos do invisível Deus Altíssimo vão apoiar você. Deixe-me lhe dizer isso. Nenhum poder pode prevalecer contra o nosso Deus. Nenhuma doença, nenhuma dependência, nenhum medo, nenhuma questão judicial. Quando você fala sem duvidar, a montanha é removida. Contudo, a montanha talvez não se mova de um dia para o outro. Pode parecer que ela continue igual mês após mês. Não se preocupe. No reino invisível, as coisas estão mudando em seu favor. Ao andar por uma cidade, Jesus viu uma figueira e foi buscar algo para comer, mas a árvore não tinha nenhum fruto. Ele olhou para a árvore e disse: nunca mais dê fruto. Note que Jesus falou com uma árvore. As pessoas de fé falam com seus obstáculos. Quando Jesus se afastou, parecia que nada tinha acontecido. A árvore estava tão verde e saudável quanto era antes. Estou certo de que alguns de seus discípulos sussurraram: não deu certo não. Acho que Jesus deve ter perdido o jeito, porque ele disse a árvore para morrer e a árvore está viva. Eles, entretanto, não viram o que estava acontecendo embaixo da terra, porque no momento em que Jesus falou, toda a vida foi cortada das raízes daquela árvore. Ao voltarem à cidade um pouco mais tarde, os discípulos olharam para aquela figueira com espanto, pois viram que ela havia secado, estava totalmente morta. Marcos 11, 12 a 25. Do mesmo modo, no momento em que você fala com suas montanhas, algo acontece no reino invisível. As forças do céu trabalham. Deus envia anjos, Ele luta as suas batalhas, Ele libera a favor. Deus retira as pessoas erradas do seu caminho, envia cura, faz você avançar e lhe concede vitória. Talvez demore algum tempo até que você veja o que Deus está fazendo. Aquela montanha pode parecer tão grande, permanente e forte quanto era antes. Mas se você permanecer firme na fé e simplesmente continuar a falar à montanha,
declarando que ela já foi removida, que você é saudável, abençoado e vitorioso. Um dia, subitamente, você vai ver que a montanha foi removida. Deus fará sobrenaturalmente por você o que você não foi capaz de fazer por si mesmo no reino natural. Por isso que foi isso que aconteceu com a minha mãe. Ela foi diagnosticada com câncer terminal em 1981. Após 21 dias no hospital, ela voltou para casa. Ela e meu pai foram para o quarto, ficaram de joelhos. E não só oraram e pediram a Deus para curá-la, mas falaram com o câncer e ordenaram que ele saísse. Há um tempo para orar, mas há um tempo para falar. Você não fala sobre as suas montanhas, você fala com as suas montanhas. Você declara que elas saiam. Jesus não orou a respeito da figueira. Ele não disse, bem, creio que agora esta árvore não produzirá mais fruto. Não, ele ordenou que ela não produzisse. Você deveria declarar às suas montanhas que elas se movam, sejam elas doenças, depressão, conflitos ou divisão em sua família. Declare a cada montanha, seja removida e você terá o que você diz. Aqui está o segredo, suas montanhas respondem à sua voz. Posso falar a respeito da fé com você um dia inteiro. Seus amigos podem edificá-lo com passagens da Bíblia. Você pode pôr para tocar uma boa música cristã que lhe trará incentivo e inspiração. Você pode ouvir uma boa ministração. E tudo isso é importante, tudo isso é bom. Mas a sua montanha irá responder somente à sua voz. Quando você se levantar pela fé e declarar doença, vício, depressão, deixe a minha vida em nome de Jesus, você tem de ir embora, as forças do céu se voltarão para você. Davi falou com a sua montanha, na verdade tratava-se de um inimigo. Ele olhou Golias nos olhos e declarou, você vem contra mim com espada e com lanças, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos a quem tu afrontaste. Ele declarou à sua montanha, Golias, neste dia o Senhor entregará em minhas mãos, vou derrotá-lo e sua cabeça servirá de alimento para as aves do céu. Davi quis dizer o seguinte, você pode ser grande, mas sei que o meu Deus é maior. E Deus prometeu que iria remover a montanha quando eu falasse com ela. Talvez você tenha a impressão de que há muitos obstáculos entre você e os sonhos que lhe foram dados por Deus. Você está exatamente na mesma situação que Davi. Simplesmente orar sobre isso não é o bastante. Apenas acreditar que você irá melhorar também não é o bastante, não. Agora, mais do que nunca, você precisa declarar montanha das dívidas, montanha do vício, montanha da depressão. Pode parecer que tudo está acabado, mas estou aqui para declarar a você que esse não é o fim, não. Você não vai me derrotar. Você vem contra mim com armas naturais, mas eu vou contra você em nome do Senhor Deus de Israel. E sei que quando invoco o nome de Jesus, todas as forças do céu se voltam em minha direção. Então declaro que você está removida. Vou viver e não morrer. Sou abençoado e não posso ser amaldiçoado. Sou um vencedor e não uma vítima. Um poder incrível é liberado quando falamos com as nossas montanhas. Mas muitas vezes falamos com Deus sobre quão grandes são as nossas montanhas, quando deveríamos estar falando com as montanhas, quão grande é o nosso Deus. Quanto mais você falar sobre a montanha, mais fraco você se torna. Bem, Joel, você pode dizer, esta doença ou estes problemas jurídicos ou estes problemas matrimoniais não estão melhorando. Ao falar assim, tudo o que você faz é diminuir sua fé e sua energia. Pare de falar sobre a montanha e comece a falar com a montanha. Declare para esse câncer ou vício ou desafio financeiro o que Davi declarou para Golias, eu vou derrotar você. Vemos esse princípio desde o início da Bíblia. O livro de Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia, havia escuridão por toda parte. Não é curioso que as coisas não tenham mudado pelo simples fato de a presença de Deus estar ali? O mundo não melhorou só porque Deus pensou, eu gostaria de ter um mundo, queria que tudo ficasse em ordem. Nada aconteceu até que Deus falou. Na tradução para o inglês do livro de Gênesis, quando Deus fala à escuridão, lemos, deixe que haja luz. Pense na palavra deixe. Essa palavra indica que algo estava se opondo à luz. Se eu disser deixe a minha mão, isso significa que você a está segurando, ou está se opondo ao que eu estou tentando fazer. Deus declarou em meio à escuridão, em meio à oposição, deixe que haja luz. Ao passar por momentos difíceis, nos quais tudo está escuro e sombrio, você deve declarar luz sobre a situação.
Certo dia, depois do culto, um homem me disse que a sua empresa de design gráfico estava fracassando. Ele havia perdido seus melhores clientes e a falência parecia inevitável. Ele me explicou em detalhes todos os contratempos que sofreu e como as coisas estavam mal e pareciam irreversíveis. Ele era realmente muito bom em falar sobre o problema. Eu lhe disse o que estou dizendo a você. Você deve falar com o problema. Você deve declarar luz em meio à escuridão. Eu o encorajei a declarar durante todo o dia: eu sou abençoado. O favor de Deus está transformando essa situação. O favor de Deus está me trazendo novos clientes. Dívida e carência não podem permanecer em minha vida. Eu ordeno que essas montanhas sejam removidas. Eu o vi cerca de 6 meses depois e ele estava radiante de alegria. Ele disse: Joel, fiz exatamente o que você sugeriu. Comecei declarando favor sobre a minha vida, falando com as minhas montanhas e declarando luz no meio da escuridão. Em seu pior momento, quando parecia certo que o negócio estava falido, ele recebeu de repente um telefonema de uma empresa com a qual nunca tinha feito negócio antes. Pediram-lhe para fazer uma apresentação e ele fez isso. Eles o contrataram para fazer seus gráficos. Agora esse novo cliente traz mais negócio do que todos os seus outros clientes juntos. Ele está a caminho de ter um ano muito bom. Quero dizer o seguinte: acredito que ele ainda estaria passando por dificuldades, talvez até já tivesse perdido a empresa, não tivesse colocado um freio naquilo, não tivesse colocado a fé em ação e começado a falar com suas montanhas. Deixe-me perguntar a você: há montanhas retendo você hoje? Há algo impedindo que o melhor de Deus aconteça em sua carreira, em seus relacionamentos ou na sua saúde? Sua mente pode lhe dizer que as montanhas são permanentes e que isso nunca vai mudar. Meu desafio para você é: fale com as suas montanhas. Você já orou sobre este assunto por tempo suficiente, agora é hora de declarar: montanha, você está removida. Você não vai me derrotar. Declaro o favor de Deus sobre essa situação. Lembre-se de que a sua montanha responderá à sua voz. Não há nada mais poderoso do que você declarar vitória sobre a própria vida. Você provavelmente já falou sobre a montanha por tempo suficiente, mas agora você precisa falar com a montanha. Levante-se e declare a sua doença, ou conflito, ou depressão, ou problema conjugal. Declare que seja removido. Você já era. Quando você fizer isso, você irá superar os obstáculos. Você superará os obstáculos que antes pareciam permanentes, intransponíveis, e realizará os sonhos que considerava impossíveis de serem realizados. Faça estas declarações finais comigo. Declaro que eu caminho sob a bênção do Deus Todo-Poderoso. Sou cheio de sabedoria, faço boas escolhas, tenho direções claras. Declaro que eu sou abençoado com criatividade, boas ideias, coragem, força e capacidade. Declaro que eu sou abençoado com boa saúde, uma boa família, bons amigos e uma vida longa. Declaro que eu sou abençoado com promoções, sucesso, um coração obediente e uma perspectiva positiva. Declaro que onde quer que eu coloque as minhas mãos, prosperarei e terei sucesso. Serei abençoado na cidade e no campo. Serei abençoado quando eu entrar e quando eu sair. Declaro que eu não vou emprestar nem tomar emprestado, e estarei por cima e não por baixo. Declaro agora mesmo que toda palavra negativa, toda maldição que já foi falada contra mim é quebrada no nome de Jesus. Declaro que as heranças negativas que estiveram na minha família, ainda que por gerações, já não têm nenhum efeito sobre mim. Eu anulo isso em nome de Jesus. Declaro que deste dia em diante eu vou experimentar um novo sentido de liberdade, uma nova felicidade, uma nova realização. Declaro que eu sou abençoado. Acredito que as coisas estão se movendo no reino espiritual. As maldições foram quebradas e as bênçãos estão indo ao seu encontro. Comece a esperar coisas boas. Aprenda a declarar regularmente essas palavras de bênção sobre si mesmo, sobre seus filhos, sobre suas finanças, sobre seu casamento, sobre sua saúde, sobre seu futuro. Se você usar suas palavras para declarar vitória e não derrota, verá Deus fazer coisas incríveis e acredito que viverá a vida abundante, triunfante, cheia de fé que Ele reservou para você. Eu espero que você, ao longo da leitura deste livro, tenha sido abençoado. Espero que, de fato, essas declarações passem a fazer parte de quem você é. Você verá que as coisas não são como o inimigo queria que fossem na sua vida, porque todas as coisas na sua vida cooperam para o bem, para o seu bem, porque você é apaixonado por Jesus.
Então, em nome do Senhor, vamos declarar sempre essas palavras. Eu deixarei esses vídeos aqui para que você, uma vez ou outra, dê uma olhada. Se você quiser adquirir o livro é esse daqui, ó. Eu Declaro, do Joel Osteen. Não é um livro caro, ele é menos de R$40. É um livro muito bacana para você estar, fazer dele um livro de cabeceira. De vez em quando você abre aqui um dia, aleatoriamente aqui, vai ler essa palavra e declarar essa palavra. Amém? E claro, não deixe também de ler a Sagrada Escritura, que é o mais importante, é ler a palavra de Deus, porque todas essas declarações são inspiradas na Bíblia. Se você observar aqui, todas elas têm relação com promessas bíblicas. E o que você pode fazer? Lendo a palavra e naquelas promessas, coloque o seu nome, entendeu? Coloque-se na primeira pessoa. E a palavra fala, que o Senhor trará cura e tal, mas diga assim, trará cura para mim. Eu sou curado em nome de Jesus. Declare o que a palavra diz, se aproprie disso, é bíblico e é bênção para a sua vida. Deus te abençoe. Nós voltaremos com outras obras para contribuir com a sua edificação. Com um prazer enorme apresentar esse livro para você. Fique na paz. Eu creio que Deus vai falar com você hoje. E se você é daquelas pessoas que tem dificuldade em interpretar a Bíblia, em entender o que ela está dizendo, saiba que aqui no canal o meu propósito é exatamente esse: te trazer ensinamentos da Palavra de Deus do modo mais simples e mais fácil para você entender. Por isso, venha caminhar comigo todos os dias, ok? Então vamos começar, irmãos. Hoje o Senhor falou muito forte ao meu coração para você que talvez está buscando a Ele, mas não tem encontrado uma resposta. E parece que quanto mais você ora, mais você ouve o silêncio de Deus. Parece que nada acontece de novo, e eu quero ler para você uma passagem em que Jó relata a mesma coisa. Jó estava buscando ao Senhor e ele recebia somente o silêncio de Deus. Essa passagem está em Jó, capítulo 23, o versículo 7 ao versículo 9. Olha o que ele disse: O homem íntegro poderia apresentar-lhe sua causa. Eu seria liberto para sempre de quem me julga. Mas se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Olha isso, irmãos. Quantas vezes as nossas palavras não se parecem com as palavras de Jó, não é verdade? Você deseja ouvir a Deus, mas o silêncio dele é a sua única resposta. Você ora, você jejua, você lê a Bíblia, mas parece que nada muda. E eu já passei por isso muitas vezes, e quando isso acontecia, eu ficava desesperado. Eu ficava muito desanimado, não queria mais ir na igreja, porque eu achava que tinha algo errado comigo, eu achava que os milagres aconteciam somente com os outros. Mas eu quero dizer para vocês, esse foi o maior ensinamento da minha vida. Eu estava na escola do Espírito Santo. É um lugar que ninguém deseja estar, mas é um lugar de tratamento, é um lugar onde você conhece a Deus, não somente de ouvir falar. É um lugar onde você aprende a caminhar com Deus, porque as pessoas que vivem dependendo dos seus sentimentos, elas se frustram, elas se cansam, mas aqueles que aprendem a viver pela fé, esses recebem a vitória, o milagre na hora certa. Mas viver pela fé realmente, irmãos, não é fácil. Você que está passando por uma luta, você que está enfrentando um deserto, muitas vezes você tem vontade de gritar: Deus, onde o Senhor está? Porque o Senhor não tem feito nada. Quanto mais eu oro, mais parece que o céu está de bronze, mais parece que as orações não funcionam. Com você também é assim? Então escreva aqui nos comentários como você se sente quando Deus não fala com você. E assim como Jó, que buscou ao Senhor e ele se sentiu angustiado, desesperado por nada ter acontecido, saiba que você está em um deserto espiritual. O deserto não é o seu lugar, mas é um lugar de passagem, é importante. E nele você tem que ter muita calma, porque o deserto não é o seu fim. E a boa notícia é que o Senhor está com os olhos totalmente voltados para você.
Irmão, você está vivendo os mesmos sofrimentos que os homens e mulheres do passado, homens da Bíblia, viveram. E é por isso que o apóstolo Paulo disse que sofrer com Cristo é muito melhor do que viver sorrindo neste mundo. Sofrer com Cristo significa recompensa eterna, uma glória eterna que está esperando por você. Amém? Hoje você está andando assim como Moisés andou. Sim, Moisés, aquele que foi criado no palácio do faraó como um príncipe. Moisés foi um homem que foi levantado por Deus para libertar os israelitas da escravidão, mas por longos 40 anos ele viveu foragido no deserto. Oh, meu irmão, você também está caminhando ao lado de José. José era o filho predileto de Jacó, e um dia, quando ele contou o seu sonho, algo que Deus colocou no coração dele, os irmãos sentiram inveja e ele foi lançado no poço. Depois ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Dá para imaginar isso, irmãos? Mas Deus honrou a vida dele. Deus deu para ele o dom de interpretar sonhos. E um dia ele se tornou um grande líder no Egito. Oh, meu irmão, você também está sentado ao lado de Jó. Ele perdeu tudo. Perdeu suas posses, seus filhos, sua saúde. E além disso tudo, a sua própria esposa mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer. Irmãos, eu fico imaginando o sofrimento na vida de Jó. Mas a Bíblia diz que em todo o tempo, Jó não blasfemou contra Deus. Jó não reclamou, ele não pecou em suas palavras. Ele foi fiel até o fim. E por isso Deus restaurou tudo na vida dele. Deus deu em dobro tudo aquilo que ele havia perdido, porque esse é o nosso Deus, um Deus que sonda os corações, e Ele restaura, Ele restitui, Ele abençoa aqueles que andam com Ele, que são fiéis a Ele. Amém? E o mais importante, meu querido irmão e minha irmã, você está caminhando pelo deserto na companhia de Jesus, o Filho de Deus. Jesus veio, ele ficou 40 dias sendo tentado por Satanás no deserto. Aquele deserto parecia não ter fim, mas depois que ele foi aprovado e que ele derrotou Satanás, Deus o ungiu com o Espírito Santo e grandes milagres e prodígios aconteceram. E mesmo quando ele foi para a cruz, ele foi com a cabeça erguida, obediente ao Pai, e a Bíblia diz que ele suportou a cruz, esperando a alegria que lhe fora proposta. Oh, meus irmãos, e depois da ressurreição, a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente. Deus colocou o nome de Jesus sobre todo nome, e agora nós podemos ser salvos por causa daquilo que ele fez na cruz. Por isso, irmãos, a cruz é necessária. É importante que nós obedeçamos a Deus, ainda que na dor, no sofrimento. Nós não podemos fugir desse caminho. Não podemos buscar atalhos, desvios, porque eles não existem. Você não pode fazer a vontade do Pai vivendo uma vida de ilusão. Você tem que enfrentar a realidade todo dia. Você tem que andar de cabeça erguida, crendo que o Senhor fará com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Amém? E se você não enxergar dessa maneira, você não vai entender os planos do Senhor para a sua vida. Você vai achar que tudo deu errado, que nada de novo e de bom pode acontecer com você. Mas, irmãos, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Só que esse propósito acontece no tempo certo. Não é do seu jeito, não é no seu tempo. E eu quero te convidar a refletir comigo agora. Imagine um agricultor. Vamos analisar a sabedoria dele. Se ele plantar as sementes na estação errada do ano, ele não vai conseguir colher os frutos no tempo certo. E isso vai prejudicar toda a sua lavoura. A safra não vai ser suficiente para ele. E com certeza ele vai passar por muitas dificuldades. Mas ele sabe que tudo tem o seu tempo certo e que é preciso plantar na hora certa. Se o agricultor plantar cedo demais ou tarde demais, as sementes não conseguirão receber o que elas precisam para florescer. E da mesma forma, irmãos, para recebermos as bênçãos de Deus, nós precisamos reconhecer o nosso tempo de preparação. Nós precisamos entender que esses tempos difíceis são tempos para se plantar na presença de Deus. Amém?
A Bíblia diz no Salmo 126 que se nós formos caminhando e plantando com lágrimas, nós voltaremos trazendo a colheita com muita alegria. E meus irmãos, na vida cristã é assim. Você vai plantando, chorando, você vai louvando e chorando, até que um dia a colheita chega. Amém? Por isso essa é a mensagem que eu queria trazer para você. Nós já vamos orar, mas eu queria te mostrar que o propósito do deserto não é te destruir, não é te prejudicar, pelo contrário. O propósito do deserto é te treinar, é te levar a novas alturas. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como de águia. Ou seja, Deus ele te leva a conhecer novas realidades, uma vida totalmente nova, uma alegria nova que vai vir no seu coração. Mas para isso você precisa aprender a esperar no silêncio de Deus. Não vai ser fácil, mas Ele vai te capacitar. Glória a Deus. E agora, irmãos, eu quero orar por você, pela sua família. Mas antes, escreva aqui nos comentários o motivo pelo qual você quer que eu ore e o nome das pessoas que você quer que receba esta oração. Escreva aí o nome do seu marido, dos seus filhos, da sua esposa, a pessoa que você ama. E se você puder agora, feche os seus olhos e vamos levantar um clamor na presença de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento de intimidade com o Senhor. Oh meu Deus, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, clamando ao Senhor, o único Deus que pode resolver nossos problemas, o único Deus que nos dá a vida, o fôlego de vida. Oh meu Pai, eu te agradeço por esta oportunidade de estar aos Teus pés, te buscando, te exaltando. Senhor, quantos milagres nós já temos visto, mas eu creio, Pai, que muitos ainda estão no tempo da espera. Muitos que têm me acompanhado há tanto tempo, Senhor, têm sofrido ainda as dores da solidão, do fracasso, a dor da desilusão. Quantas pessoas, meu Pai, estão machucadas na alma, e por isso eu te peço, Senhor, tenha misericórdia. Oh, Deus, opera nessas vidas, meu Pai. Na área profissional, quantos aqui, meu Pai, estão esperando por um milagre, algo que está travado na justiça. Senhor, venha liberar esses papéis, venha, Senhor, tocar no coração do juiz, do advogado. Senhor, venha defender as nossas causas, meu Pai. Oh, meu Deus, esse empresário que está falido, que já quebrou a empresa tantas vezes, eu te peço, meu Pai, dê sabedoria. Senhor, abre portas, Deus, aonde não há. Senhor, eu creio que Tu és um Deus de recomeços. Eu creio que o Senhor pode fazer uma obra tão linda, meu Pai, que as dores do passado ficarão somente uma cicatriz, no qual nós vamos olhar para ela, vamos nos lembrar do que aconteceu, mas não sentiremos mais dor. Oh, meu Pai, eu oro também pela vida sentimental. Senhor, quantas mulheres, quantos rapazes, quantos homens e mulheres têm sofrido nessa área, porque foram abandonados, foram desprezados. Meu Deus, a dor da solidão é muito grande, meu Pai. Dê, Senhor, um cônjuge para essa pessoa, que ela possa viver em família, que esta mulher seja alegre mãe de filhos. É isso que a Tua palavra promete. Senhor, eu também te peço pela vida espiritual. Quantos agora, meu Pai, estão se afundando no pecado? Quantos agora estão pensando em acabar com a própria vida? Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Dê forças para que essa pessoa prossiga um pouco mais. O Senhor é aquele que nos capacita quando as nossas forças já não existem mais. Deus, eu te peço que neste silêncio o Senhor nos dê sinais de que o Senhor está conosco. E o Senhor nos ajude a viver pela fé, porque a Tua palavra diz que o justo viverá por fé, não por aquilo que ele sente, não por aquilo que ele vê. E, meu Deus, nos ajude também a entender a Tua palavra. Quando nós lemos a Bíblia, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, que nós possamos ouvir a Tua voz através das profecias da Tua palavra. Pai, este Teu filho, essa Tua filha, muitas vezes se sente perdidos na caminhada, mas eu te peço, ajuda-nos a atravessar este deserto. Guia os nossos passos, Senhor.
Não nos deixe cair em tentação, não nos deixe tomar decisões erradas. Pelo contrário, mantenha essa pessoa no caminho certo, mesmo quando o Senhor estiver em silêncio. Oh, meu Deus, queremos ter mais intimidade contigo. E é no nome poderoso de Jesus que nós dizemos para a montanha: saia da nossa frente. Nós repreendemos toda a obra do diabo, toda a obra do inimigo contra a nossa vida. Pai, receba cada pedido de oração que foi apresentado aqui no altar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço que o Senhor nos ajude a sermos como Jó, que não pecou em suas palavras, que não blasfemou, que não xingou, que não reclamou. Pai, pelo contrário, queremos te louvar, oferecer sacrifícios de louvor. E quando o Senhor tiver aprovado essa pessoa que está passando pelo fogo, Pai, restaure cada detalhe, cada área desta vida, meu Pai. A área sentimental, a área profissional, financeira, a área social. Nos ajude mais uma vez. Estamos aqui em Teu nome, Jesus, crendo que o Senhor já está operando em nosso favor. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém.